E quando o desequilíbrio é em torno do elemento fogo no nosso mapa astral? Quais seriam as consequências disso? O que dizer para o consulente, dizer para a pessoa? Vamos falar um pouquinho disso, mas depois da vinheta. O elemento fogo, ele basicamente ele rege, ele domina a questão do que? A questão do ego, da própria definição do ego, o entusiasmo e a fé. Então é aquele impulso de vida, né? O fogo ele representa muito essa questão daquele impulso vital, aquela energia. Então normalmente os signos de fogo sempre passam aquela sensação de entusiasmo. O elemento fogo traz isso. Então você tem duas situações de desequilíbrio: o excesso de fogo e a falta do fogo, falta do elemento ígneo. Só relembrando que os signos desse elemento são Áries, Leão e Sagitário. Então, quando você tem, vamos falar primeiro da questão da falta, né? A falta do elemento fogo, ou seja, quando você tem poucos planetas ou poucos ângulos, né, dentro do elemento fogo. Quando eu falo do ângulo, estou falando principalmente da questão do ascendente, que é o ângulo principal. O fundo do céu e o meio do céu e o descendente não são assim tão importantes quando está pensando em carência ou falta de elementos, né? A pessoa que tem carência do elemento fogo são pessoas normalmente que são de pouco entusiasmo ou que perdem o entusiasmo facilmente diante da situação, e o que leva a pessoa a um certo grau de, vamos dizer assim, apatia, fica apática, né? Porque o elemento fogo ele vai promover isso. Então são pessoas que vão ter uma certa falta de fé, mas principalmente em fé em si próprio e fé no outro também, mas principalmente em fé de si próprio. Então, quando uma pessoa tem falta do elemento fogo, o que nós recomendaríamos para esse consulente, para essa pessoa que tem esse mapa astral nessa situação? Tentar desenvolver por meio de atividades cotidianas do dia, assim, né, de um modo geral, coisas que estejam ligadas à fé, ao esporte, a tentar ver em si próprio a sua questão da sua personalidade, valorizar mais a sua personalidade, mesmo a questão física, né? Passar a ter uma autoestima maior a si próprio, amar o seu próprio corpo, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, de se comunicar, exercitar isso e acreditar que é sempre possível destacar coisas positivas do seu ego, do seu eu, né? Então, a crer em si próprio, crer no outro. A prática religiosa, dependendo de como ela é conduzida, pode auxiliar a pessoa que tenha falta do elemento fogo, né? Ou ela está avaliando também o contrário, se justamente para ela ter falta do elemento fogo e na busca dessa fé, ela não acabou caindo num fanatismo. Então, está se questionando como que é o seu proceder em relação à fé, fé no outro, fé no universo, fé na sociedade, fé em si próprio, já que o fogo ele comanda bem, ele vamos dizer assim, interage bem nessas questões do ego. A pessoa que tem excesso de fogo no seu mapa, né, tem uma pessoa ígnea, né, uma pessoa com muito fogo no seu mapa, o que a gente tende a recomendar? Ela tentar buscar, vamos dizer assim, mais a racionalidade das coisas. Então ela é uma pessoa muito crédula, uma pessoa, vamos dizer assim, excessivamente otimista. Ela parar para pensar se ela não está sendo, vamos dizer assim, fantasiosa, tentar buscar racionalidade. Então, muitas vezes a questão do ar, que é o outro elemento positivo, não, outro elemento masculino, ele pode contrabalancear, melhorar esse tipo de fé que a pessoa tem. Está se questionando, minha fé de fato tem base racional? Será que eu não estou sendo ingênuo? Né? Porque o fogo, às vezes, ele acaba dando isso, né? O excesso de fogo pode dar ao indivíduo uma certa ingenuidade e uma falta de, vamos dizer assim, capacidade de lidar com coisas, vamos dizer assim, mais práticas. Então, tentar trazer esses elementos racionais, práticos e até mesmo emocional, já que o elemento que rege emocional é mais a água e não é tanto o fogo,
tentar ver se sua fé consegue conciliar um pouco com a empatia. Não basta você achar assim, eu sou otimista, tudo vai dar certo, se eu conquistei algo de bom é porque eu tenho atitudes positivas, mente positiva, e o outro que não conquista é porque é uma pessoa que não sabe, vamos dizer assim, pensar positivo. Se você não está sendo ingênuo, porque somos todos humanos e passamos por momentos bons e ruins na vida, e muitas vezes quando você é ígneo demais, quando você tem fogo demais no seu mapa astral, você tem dificuldade de entender que a felicidade ela vai e volta, ela é passageira. Nós temos, assim como a tristeza também é passageira, a nossa vida é formada por muitos ciclos, por muitas fases, e provavelmente essa pessoa que tem excesso de fogo, ela é uma pessoa assim bastante, vamos dizer, que coloca o otimismo de um modo meio torto, meio que errado na vida. Então, o que a gente tem para recomendar para a pessoa que tem excesso de fogo é fazer o exercício meio que contrário, né? Buscar atividades práticas, uma reflexão mais voltado para o espiritual, mais no sentido empático, né? Só lembrando que Sagitário normalmente é um signo muito ligado à religiosidade, mas uma religiosidade mais institucionalizada. Ao contrário, por exemplo, do seu correspondente nesse campo, né? Peixes, que tem uma visão mais altruísta, cuidadora e mística. Então, talvez tentar conciliar todas essas coisas, né? O místico, trazer um pouco de místico para a sua essência, mas ao mesmo tempo sem abdicar da racionalidade e ser mais pé no chão, né? Tentar trazer um pouco as coisas dos outros elementos para dentro da sua vida, dentro de uma forma prática. Essa seria a recomendação que te daria para a pessoa que tem excesso de fogo, alguém que é muito ígneo. Eu espero que vocês tenham gostado, e antes de encerrar o vídeo, eu gostaria só de estar relembrando que nós temos aqui no nosso canal um vídeo onde nós falamos sobre uma das muitas metodologias para saber se você tem desequilíbrio nos seus elementos. E temos outros tantos vídeos que falam sobre os desequilíbrios nos outros elementos, na água, na terra e no ar. E assim a gente fecha esse ciclo falando sobre o desequilíbrio do elemento fogo. Gente, muito obrigado. Não esqueça, se possível, se tiver afim, e se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo e dá uma valorizada no nosso trabalho. Obrigado, e lembrando também que nós temos muitos shorts falando sobre o significado dos arcanos do tarô. Fechado? Até mais!